todos, todas e todes. Meu nome é Julia Baker, eu fui a coordenadora do projeto Representações de uma Independência, um dos selecionados pelo edital Retomada Cultural 2 do Rio de Janeiro. A ideia desse vídeo é a gente fazer um making-off de como foi organizar esse projeto e o seu produto final, que foi um livro, tanto um e-book quanto um livro impresso, que a gente disponibilizou gratuitamente, tanto para bibliotecas de arte quanto para os doadores das imagens que compõem o livro, né? Eu acho que a ideia desse making-off é a gente fazer um percurso de como é que foi possível realizar o projeto, quais foram as etapas, quais são os profissionais envolvidos para a realização de um livro e de uma pesquisa voltada às artes visuais. O primeiro fato que a gente levanta aqui é que dentro do edital existiam duas linhas. A linha que a gente seguiu para esse projeto era a linha B, que eram ideias, propostas, pesquisas voltadas para pensar o bicentenário da independência do Brasil, né? Que em 2022 a gente comemorou 200 anos de independência. Pensando essa temática, essa linha, a independência, e pensando também o campo no qual eu atuo, pesquisa e artes visuais em geral, pensei que seria interessante fazer um projeto que fosse desenvolver um livro percorrendo a iconografia criada para a independência, né? O que é a iconografia? A iconografia são as imagens criadas por artistas, imagens, quadros, pinturas, esculturas, que muitas vezes explicam um ato histórico, um fenômeno. E no caso, aqui a gente ia buscar as imagens que foram selecionadas, que foram criadas para explicar esse momento do país, que foi a independência. O que foi a primeira atitude feita para a gente conseguir fazer esse projeto? Foi pensar quais caminhos seguir. O primeiro passo foi começar uma pesquisa. Para a pesquisa, eu chamei uma outra pessoa para trabalhar comigo, a Marina Martins, para a gente começar a desenhar o que seria pesquisado. Meu nome é Marina Martins, eu fui pesquisadora e também colaborei com o processo de escrita do livro Representações de uma Independência. Desde o início do processo de pesquisa, eu e a Julia Baker, que é a coautora do livro, tínhamos dois princípios norteadores. O primeiro deles era relacionado à diversidade. A gente queria trazer representações da independência que não se limitassem à imagem de Dom Pedro I no 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, que é a imagem que ficou consolidada principalmente por causa do quadro de Pedro Américo, e que depois, mais ainda, ficou fixada no imaginário coletivo por causa dos primeiros versos do hino nacional. E a segunda preocupação tinha a ver com apresentar a evolução da produção dessa iconografia. Então, partindo desde os primeiros registros que aconteceram em loco no próprio ano de 1822 até a contemporaneidade. O projeto já estava definido, né? Iam ser as imagens que permeiam 3 momentos da independência. O primeiro momento, assim que a independência é declarada em 1822, o que foi produzido deste ano em diante, né? É um pouco o que foi produzido nesse século XIX. Claro, em 1822, dificilmente já ia ter uma profusão de esculturas, pinturas, monumentos feitos, né? Tudo foi um percurso a partir de um marco que foi definido, que foi o 7 de setembro, momento do grito de Dom Pedro às margens do Ipiranga. Em 1822, obviamente, a realidade no Brasil, a gente ainda não era, a gente era Brasil, mas a gente era muito mais colônia do que uma nação, né? O que não existia o povo brasileiro, não existia esse sentimento nacionalista. E tudo isso foi sendo criado, sendo moldado a partir, obviamente, da independência, né? Quando a gente se vê como um Estado fundado, né? Um Estado independente, logo, era um Estado que, para marcar sua independência, precisava de certos símbolos, se desvincular de um outro país com o qual ele estava vinculado. Então, pensando nesse período, a gente percebe que a iconografia gira muito em torno da figura de Dom Pedro I, que foi quem declarou a independência, e foi um marco, né? Então, as imagens estão muito focadas nesse personagem, nesse histórico, e suas representações. As representações de Dom Pedro nesse período, é interessante notar, e a gente reparou, conforme foi fazendo a pesquisa, que mostra um príncipe um pouco diferente das imagens retratadas anteriormente, né?
Em geral, os príncipes e os reis eram retratados com certos trajes, certas roupas, que traziam a monarquia, às vezes, num papel mais solene, não tanto ativo. E uma questão que a gente percebe com Dom Pedro é que ele é retratado num papel muito ativo. Uma coisa que marca muito são as botas de montaria. As botas de montaria dele estão presentes em diversos momentos desses retratos, dessas pinturas feitas pelos artistas, né? Então, isso já marca uma diferenciação em relação à iconografia produzida dos outros reis de Portugal e Brasil, né? Consequentemente, porque como a gente era colônia, a gente vivia sob o regimento dos reis de Portugal. E mostra como essa pessoa era jovial. A ideia dessa iconografia também era mostrar a jovialidade de Dom Pedro, mostrar como ele era uma pessoa ativa, e a partir do momento que a gente está numa nova nação, a gente está se entendendo enquanto uma nação em construção, ter a imagem de uma pessoa ativa, enfrentadora, é importante também para mostrar que ele vai lutar por essa nação, né? Então a gente percebeu, ao pesquisar esse primeiro período, que a maioria das obras, fossem encomendas ou fossem não encomendas, giravam muito sobre a figura dele. Obviamente tiveram diversas encomendas porque para criar essa narrativa histórica era preciso ter as imagens dessa história. E as imagens dessa história flutuavam muito entre os feitos de Dom Pedro. Então, é a independência, é o momento do grito no Ipiranga, mas também é o momento que ele é aclamado imperador e o momento que ele é coroado imperador. Então, a gente trouxe muitas imagens que estão dentro desse meandro, né? Dom Pedro enquanto esse herói / militar / imperador, que vai ser aclamado, que vai estar nessa nova nação, como é que isso funcionava, né, imageticamente para as pessoas. Isso tudo a gente foi incluindo no primeiro período através da pesquisa. A principal disputa que nós identificamos em relação a esse primeiro período seria em relação a uma centralidade do Rio de Janeiro nos processos históricos correlatos à independência, ou seja, como a corte estava instalada na cidade que era então a capital, a coroação, o dia do fico, a aclamação, foram todos eventos que aconteceram no Rio de Janeiro. E por isso a cidade teria esse peso também nas representações que foram feitas em relação a esses eventos correlatos ao Grito do Ipiranga. Em contraposição à centralidade que São Paulo buscava no cenário nacional. A gente tem que pensar que no final do século XIX São Paulo estava se industrializando e em breve se tornaria a maior cidade do país, o centro econômico do país, e estava buscando então dar essa legitimidade, podemos colocar dessa forma, com o Grito do Ipiranga sendo esse evento central, inaugural da importância de São Paulo na história nacional. Um segundo momento seria 1922, quando esse marco histórico faz 100 anos. Depois de 100 anos do Brasil se entendendo enquanto nação e também num período em que diversas mudanças políticas ocorreram, né? Porque quando a independência é declarada, a gente vira império. Um pouco depois a gente já vira república, né? Então entender esse percurso e como isso foi traduzido também em novas representações pictóricas dessa independência foi o que a gente pensou para esse segundo período, né? Era um segundo período que estava revisitando esse momento, pensando também a partir de outros olhares, outras realidades, pensando não apenas nas ações que ocorreram entre São Paulo e Rio de Janeiro, mas pensando também nos outros estados, outras batalhas, outras lutas que precisaram ocorrer para que essa independência fosse declarada, né? Então, novas personalidades, novos rostos começam a ser mostrados nesse momento. É interessante, no livro a gente conseguiu trazer a imagem feita por uma artista mulher, a Georgina de Albuquerque, que retrata exatamente uma mulher muito importante para a independência, cuja iconografia já estava sendo retratada em 1822, porém de uma outra forma, que é a esposa de Dom Pedro, Dona Leopoldina, né, que virou a imperatriz. Pois bem, quando a gente olha o primeiro período, ela até está presente, seja em cenas da coroação, seja em cenas da aclamação de Dom Pedro enquanto imperador. Só que sempre numa posição de mulher de, né? Mulher dele.
nunca numa posição muito ativa. A obra de Georgina mostra Dona Leopoldina numa posição ativa, numa posição de alguém que está realizando algo para essa independência, né? Ela está junto com outras personalidades históricas assinando uma carta, um documento que seria importante para o caminho que Dom Pedro escolheu, que foi proclamar a independência. Então é interessante aqui que as personagens vão ganhando vão se mostrando outras realidades, né? Outros feitos que essas personagens tiveram. Ao mesmo tempo, nesse período, é interessante notar que outras mulheres começam a ser retratadas de uma forma mais popular, né? Começam a circular nesse espaço das artes mais amplamente. São heroínas de outros momentos da independência, Maria Quitéria e Joana Angélica, para citar duas que estão aqui no livro. Esse momento, falando dessas duas heroínas, também mostra que a independência foi muito além do 7 de setembro, muito além dos atos de Dom Pedro. As batalhas, as revoltas populares tiveram um papel muito marcante para a realização da independência. E a iconografia delas começa a ser ampliada. Outros artistas, os artistas começam a criar imagens dessas batalhas, criar imagens das revoltas que geraram o nome da independência da Bahia, né? Outros feitos. Por que isso é importante? Porque a gente vai visibilizando e mostrando que a independência não foi um ato solene, né? Foi a união de desejos de várias pessoas e lutas e sangue e vontades da população que estava espalhada pelo grande território que conhecemos enquanto Brasil. Então, nesse momento, 1922, a gente começa a ver as representações um pouco diferentes, uma iconografia um pouco mais inclusiva, né? Uma iconografia que coloca outros heróis à vista, outros momentos. Vai até outros séculos mais passados, trazendo a questão da Inconfidência Mineira como um marco também importante para a independência, né? É interessante notar que nesse período também o comissionamento de obras foi importante. Também foram criadas obras por artistas a partir de desejos de governo ou de museus. A obra que eu citei, da Georgina de Albuquerque, por exemplo, foi criada pois existe um concurso devido aos 100 anos da independência do Brasil. Foi feita uma exposição universal no Rio de Janeiro em 1922. E dentro das diversas atividades e matizes desse ano, dessa exposição, uma delas foi pensar as artes visuais e abriu-se um concurso para pensar em imagens dessa independência. E o concurso propôs não ser focado apenas no ato da independência, né? Mas em momentos anteriores e momentos posteriores. Então é por isso que podemos ver nos selecionados quadros como o da Georgina, que é com a Dona Leopoldina assinando a carta que iria a Dom Pedro. Podemos ver uma representação de Tiradentes, podemos ver um quadro que é um tríptico, mostrando diferentes momentos do país, do descobrimento até o momento que ele se torna república, ou então o momento que Dom Pedro, após o grito, senta no piano para compor o hino nacional da época, que não é o hino que conhecemos, né? Que o hino que a gente conhece está ligado à questão da república. O segundo período dessa cronologia abarca as produções que foram feitas em decorrência do centenário, em 1922, até meados da década de 70, quando estava prestes a ser comemorado o Sesc Centenário, os 150 anos do Grito do Ipiranga. Tem algumas disputas que acontecem nesse período. Primeiro, a gente vê a consolidação dessa disputa Rio-São Paulo a partir da construção do Monumento do Ipiranga, onde você vai ter, com o projeto expográfico do Toné, a consolidação dessas ideias em relação à centralidade da cidade de São Paulo. Tem a produção da maior obra associada à independência, que é o Independência ou Morte do Pedro Américo, que embora tenha sido feita em 1888, ela vai ser exposta ao público pela primeira vez com a inauguração do museu, que tem ela como a peça central do seu salão de honra. A gente faz uma análise no livro sobre as outras obras que estão localizadas nesse salão de honra. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, você tem, em 1922, vale ressaltar, é o quadro da Georgina de Albuquerque, sessão do Conselho de Estado, em que retrata uma outra disputa muito interessante desse período, que seria em relação ao papel da princesa, depois imperatriz Leopoldina, no processo da independência. Nesse sentido,
É um processo muito bem relatado pela pesquisadora Ana Paula Simeone, que faz pesquisas em relação a gênero. Como no Rio de Janeiro, o quadro da Georgina, produzido por uma mulher, coloca a imperatriz, princesa Leopoldina, na centralidade política da tomada de decisão, junto aos outros conselheiros, daí destaca-se o José Bonifácio, que vai desencadear no processo da independência. Enquanto em São Paulo, nesse salão de honra do Museu da Independência, ela está retratada como mãe. É o quadro do Domenico Failucci, em que ela está com os filhos, entre eles o futuro imperador Dom Pedro II. Em relação à pesquisa da iconografia desses 2 primeiros períodos que nós propusemos na cronologia do livro, foi essencial o levantamento bibliográfico, porque existe muita produção acadêmica que pensa também criticamente acerca desses primeiros períodos. Muitos estudos em relação ao projeto paulista do Toné, muitos estudos em relação aos acontecimentos que estavam ocorrendo no Rio de Janeiro e também em relação ao período colonial ainda, ou seja, aqueles eventos que teriam antecedido a independência. Dessa vasta bibliografia que foi pesquisada, que inclusive é apresentada na seção final do livro, eu preciso ressaltar o compêndio que foi publicado pela Fundação Alexandre Gusmão em 2021, dentro das comemorações do Bicentenário da Independência, de autoria do Stanislau Ertal, que chama-se Dom Pedro Estudo Iconográfico. Está disponível para download no portal da Fundação e é um estudo enorme, são 6 volumes centrados na pesquisa e apresentação da iconografia de Dom Pedro I desde a infância até a sua morte. É uma publicação bastante interessante porque reúne acervos distintos aos quais dificilmente um pesquisador teria acesso não fosse a disponibilização através dessa publicação. Também tem que ressaltar a publicação da Lilia Moritz Schwartz com a Lúcia Stumpf e o Carlos Lima Júnior, O Sequestro da Independência, no sentido da proposta dessa análise da produção iconográfica e da sua evolução. Eu acho que a gente tirou bastante daquele livro também. Algo interessante em relação a nós pesquisadores que estamos interessados na democratização do acesso às fontes de pesquisa, esses temas, o livro, a publicação Sequestro da Independência, também foi produzida uma série de podcasts que conta com os autores, foi produzida pela Rádio Companhia, da Companhia das Letras, que é a editora do livro. Então é uma outra fonte bastante interessante para entender que os autores trazem e que não fica limitado a esse público leitor, que a gente sabe que no Brasil é uma questão bastante complicada. A partir do levantamento bibliográfico foi feita uma lista onde a gente colocou a localização dessas obras nos acervos institucionais. Nesse sentido, destacam-se alguns pela facilidade do acesso, facilidade de pesquisa, disponibilização dos arquivos em alta resolução, como, por exemplo, na Fundação Biblioteca Nacional, onde o pesquisador consegue fazer a pesquisa toda à distância, virtualmente, e tem ali um acervo enorme público de muita qualidade. Foi, por exemplo, como a gente solucionou algumas questões relacionadas à representação de monumentos. A gente retirou do acervo da Fundação Biblioteca Nacional, por exemplo, a foto da estátua equestre de Dom Pedro I, que fica localizada na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. A partir do acervo da Biblioteca Nacional, a gente consegue ter acesso a fotografias dos monumentos, das obras, enfim, no momento de sua inauguração, no momento de sua construção. É a mesma coisa em relação ao monumento do Ipiranga. Tem fotos no acervo da Biblioteca Nacional da construção do monumento, da inauguração do monumento, que são bastante interessantes do ponto de vista histórico, para a gente se transportar para o contexto em que esses monumentos estavam sendo construídos e inaugurados. E o terceiro e último momento do livro é o momento atual, né? O nosso século XXI, mais precisamente 2022, quando fizemos o bicentenário da independência. Claro, mesma questão que eu levantei no primeiro momento, quando foi declarada a independência em 1822, obviamente tudo não surgiu, né? As obras naquele ano, como a gente está analisando 2022. Em 2022 e 2023, a produção desses anos ainda está ocorrendo, né? Ainda está sendo feita. Então a gente ampliou um pouco esse leque desse terceiro momento para incluir também obras do final
de meados para final do século XX, né? Pensando em 1960 até o momento atual, porque a gente acredita que diversos aspectos políticos e econômicos estão presentes nesses momentos que são interessantes da gente rever também. Lembrando aqui que com o aumento de pesquisas históricas, o aumento de novos interesses e de novas pessoas, né, permeando esse campo das artes visuais, da pesquisa, da academia, novas leituras podem ser feitas sobre esse momento, assim como novos personagens que eram muito invisibilizados em certos momentos podem começar a estar presentes nessa iconografia atual. Em 2022, a gente começa novamente a questionar onde estão as minorias, onde estão as revoltas, onde está o povo, porque muitas vezes, nos outros momentos que a gente percebeu nessa iconografia, o povo era uma massa, praticamente não tinha identidade, né? Era representado como um grande volume de pessoas ou aplaudindo Dom Pedro, ou estando no meio da comoção, mas sem tomar a voz. O segundo e o terceiro momento mostram como esse povo foi importante e foi fundamental para a questão da independência. A gente chega num terceiro momento e, como eu disse, a gente engloba não só o que está sendo produzido nesse ano de 2022, 2023, mas a gente pega um pouco antes, né? As representações criadas dessa independência. E aí, entra da pesquisa, foi se localizada uma coisa muito interessante, que foi que a Caixa Econômica Federal, durante muitos anos, comissionou obras. Então, um detalhe aqui que vale a pena sublinhar é que nos 3 momentos que a gente pesquisou e que estão presentes no livro, tiveram obras comissionadas para falar sobre esse momento da independência. No caso desse terceiro momento, o comissionamento também, todos os momentos, o comissionamento foi muito feito de um lugar de governo, né? Da governança que estava presente. Ou por instituições culturais, né? Por exemplo, no segundo momento, teve um grande comissionamento do primeiro diretor do Museu Paulista, porque ele queria criar uma narrativa para aquele museu como um museu que simbolizava um pouco como a história da nação foi criada e como essa nação foi fundada. Pois bem, a Caixa Econômica chamou alguns artistas ao longo da década de 60, 70, 80 e 90 para pensar em obras para momentos marcos do ano, pensando no Brasil, né? Então seria o São João, a Inconfidência Mineira, a Independência e o Natal. Cada artista tinha que criar 4 obras, cada obra ligada a dessas datas comemorativas, e a Caixa, para além de incluir isso na sua coleção, que a Caixa tem o acervo Caixa, né, com diversas obras, também acabava imprimindo essas obras no bilhete de loteria referente àquela data especial, né? Então acaba circulando também de uma forma diferente de como geralmente circulam as obras produzidas, obras de artes. E é interessante ver como cada artista lê essa independência de uma forma diferente. No caso das imagens ligadas à Caixa, tinham muito mais imagens. Porém, a Caixa não podia, não detinha esse direito, né? Então a gente utilizou as imagens que a Caixa detinha o direito, e as demais a gente, infelizmente, não conseguiu contato com nem família e nem o detentor de uso, né? O fotógrafo, por exemplo. Pois bem, na Caixa a gente percebe que a independência também, quando se fala em independência, foge um pouco essa imagem do 7 de setembro. Outras imagens entram, né? O povo se faz mais presente, a comemoração da independência se torna a iconografia da independência. São pessoas comemorando, e é curioso que um dos símbolos principais de nação, que é a sua bandeira, está muito presente nessas criações dos artistas para o acervo da Caixa. E é uma bandeira que não foi a bandeira criada no momento da independência, mas é a bandeira da República, né? Que já é outro momento do país. Então, também entender, né, essa comemoração da independência ligada com o momento que a gente vira República e como os artistas trabalham isso, foi interessante. E, obviamente, muitos acabam voltando um pouco a imagem de Dom Pedro, a imagem do grito, né? No riacho, lá no Ipiranga, mas outros vão para esse lado do povo, vão para o lado da comemoração, vão para o lado da população, celebrando com a bandeira, outros vão para um caminho mais abstrato. Enfim, é interessante também a gente reparar como essas representações vão mudando ao longo dos anos.
e também a partir do fazer artístico de cada artista, né? E uma coisa que a gente também reparou, apesar de não ser a iconografia em si, mas é que o ano de 2022 acabou sendo um ano em que muitos questionamentos sobre o que é independência, né? Quem é independente, vieram à tona nesse campo das artes. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tinha que citar algumas exposições que foram criadas. A pesquisa localizou essas exposições, localizou as obras que foram utilizadas nessas exposições, para a gente entender como o olhar curatorial cria um diálogo. Então, não é apenas a obra, né, que fala por si só, mas também a forma como ela está disposta, às vezes, numa exposição, ou a forma como a gente acaba colocando ela num livro. Isso tudo cria diálogo e possibilidade dessa obra gerar novos discursos, novas narrativas. Um ponto muito importante desse período 3 é que mais artistas mulheres, mais artistas trans, mais artistas LGBTQIAP+, produzem, estão presentes, né? Suas obras estão ocupando espaços. Então, mesmo uma questão muito forte do projeto, que era da invisibilidade, não só das figuras da história, mas também a invisibilidade de quem produz essas narrativas, né? A gente vê que agora, no momento de 2022, quem produz essas narrativas é mais plural, então também vão ser narrativas mais plurais, vão ser narrativas de pessoas que vão buscar outros heróis, outras batalhas que foram invisibilizadas. Aí aqui a gente traz a figura da Maria Filipe, que foi uma heroína importante para o movimento da independência que aconteceu na Bahia. Só que a sua história nunca teve muito registro oficial, ela era uma história muito ligada à oralidade. E, consequentemente, não existia em 1822, 1823, ela não existia uma imagem sua, né? Nenhum artista desenhou essa mulher. Então, como os artistas dos dias da atualidade fazem uma leitura, criam uma iconografia dessa mulher, da história dessa mulher, a partir dos relatos e de romances que foram criados sobre essa personagem histórica. E também como outras personagens podem ir surgindo e mostrando que essa independência foi um ato coletivo, né? Foi algo compartilhado, talvez compartilhado de diferentes maneiras, em diferentes estágios, mas foi compartilhado dentro do território brasileiro. Já a pesquisa iconográfica do terceiro recorte temporal, que vai desde as comemorações do Sesc Centenário na década de 70 até as produções mais contemporâneas, foi um processo que teve algumas especificidades, sobretudo em relação à ausência ou à limitação das fontes bibliográficas disponíveis. Então, primeiro a gente se deparou com uma pesquisa muito interessante em relação às produções financiadas pela Caixa Econômica Federal. Durante a década de 70, a década de 80, existia uma prática dentro da instituição que era de reproduzir obras que foram adquiridas e colocadas no acervo da Caixa em bilhetes da loteria, e faziam isso para várias datas comemorativas. E então, para a independência, por exemplo, que foi onde a gente centrou esse nosso levantamento, tem obras muito interessantes que têm pouca circulação. A gente não encontra essas obras geralmente reproduzidas nos estudos em relação a representações da independência, de artistas de muita importância no cenário nacional, principalmente os modernos. Então a gente tem representações de Cavalcante, de Janira, Caribé, uma série de nomes da arte moderna brasileira que foram premiados, selecionados por esse programa da Caixa Econômica Federal. Seus quadros estão no acervo da Caixa e que essas imagens foram reproduzidas e circularam em bilhetes lotéricos. Isso é uma prática muito interessante, inclusive, para a gente pensar na questão da circulação e das imagens. Pensar que o público tinha uma obra de grandes nomes da arte brasileira reproduzida ali num pedaço de papel do cotidiano, né? Se for pensar em relação ao público que visita museus e as limitações que são impostas, tanto em relação à simbólica de distinção de classe social, quanto em relação à mesmo possibilidade de acesso físico aos espaços que salvaguardam e que expõem essas obras, é muito interessante pensar nessa possibilidade de circulação em bilhetes da loteria. E em relação às obras mais contemporâneas, a pesquisa teve uma grande vantagem do ponto de vista temporal, que foi como a gente realizou a pesquisa principalmente no segundo semestre de 2022, a gente teve a possibilidade de analisar
as várias exposições e eventos que foram produzidos em decorrência do bicentenário. Sinceramente, se o processo de pesquisa tivesse sido anterior a esse momento, teria sido muito mais difícil fazer o levantamento, porque foi imprescindível poder acessar os projetos curatoriais e, em algumas ocasiões, os catálogos dessas exposições. Nesse sentido, eu ressalto 3, que é a exposição Atos de Revolta, promovida pelo MAN Rio, onde, por exemplo, foram expostas as obras da Marcela Cantuária, que está na publicação, a obra do Tiago Santana, que também está na publicação. Outra exposição que nós consultamos foi a exposição Mulheres na Independência do Brasil, que foi organizada na Casa da Escada Colorida, no Rio de Janeiro, que foi de onde, por exemplo, nós tomamos conhecimento da obra da Cibele Nogueira. E, por fim, também a própria exposição que foi feita em decorrência do livro, ou paralelamente à publicação do livro O Sequestro da Independência, que foi organizada na Galeria Arte 132, em São Paulo. Nesse terceiro período, eu diria que o que foi demonstrado a partir da análise dessas exposições e das obras que nós selecionamos foi uma grande vontade de trazer novas figuras, novos indivíduos, como personagens que fizeram parte desse processo da independência do Brasil. Tanto num sentido de descentralizar a história dessa narrativa Rio-São Paulo, então a gente traz no livro uma série de produções realizadas, por exemplo, em relação à Batalha de Genipapo, no Piauí, do artista Artes Paz, que traz um evento que não é de conhecimento do público geral como um evento participativo da história da independência. Ou também trazer, além de novos eventos, trazer novas figuras, novos indivíduos que tiveram participação no processo da independência. Tanto a obra da Marcela Cantuária, que eu citei, quanto a obra da Cibele Nogueira, referem-se a Maria Filipa, que é um personagem da independência que a maioria das pessoas também não tem conhecimento. Então, nessa terceira sessão do livro, eu acredito que, diferente das outras 2 sessões em que a pesquisa foi muito centrada em arquivos institucionais e em levantamento bibliográfico de obras que já eram de conhecimento da maioria dos pesquisadores que existia em relação à independência, o terceiro período foi muito mais centrado em buscar curadores, processos curatoriais, exposições, seminários, eventos de uma maneira geral, que estavam pensando o bicentenário dessa maneira crítica, e daí levantar uma série de obras que tinham como preocupação a inclusão desses novos eventos, desses eventos não centrados no Rio nem em São Paulo, e desses novos personagens que também não são lembrados pela história oficial. Ainda sobre esse terceiro período, é importante a gente pensar que, se de um lado a gente tem essa tendência de produção de uma iconografia acerca de personagens que não tinham sido antes retratados pela iconografia da independência, como é o caso dessas obras da Maria Filipa, a gente também tem, por um outro lado, a gente observou um outro movimento de produção iconográfica, que é de apropriação de obras que já estão fixadas nesse imaginário coletivo em relação ao evento, por artistas que representam parcelas da população que não participavam ativamente em momentos anteriores da produção dessa iconografia. É o caso, por exemplo, da intervenção que o Denilson Baniwa fez na obra do Morro, da Proclamação da Independência, ou então da coreografia que a Diane da Silva faz com os monumentos de personagens como o Dom João VI, como a Princesa Isabel. São obras que criticam, questionam, se apropriam desses ícones da independência e produzem uma nova forma de conhecimento a partir dessas imagens que já estão consolidadas como referenciais desse evento. Então, partindo dessas 3 linhas, a gente começou a realizar a pesquisa. Como é um livro de imagens, mas é um livro que analisa essas imagens, era importante pesquisar não apenas quais são essas imagens, mas também quais textos, qual a história por trás dessas imagens. Obviamente, em todos os períodos, pesquisamos muito mais imagens do que acabaram entrando no livro. E aí eu faço aqui um parêntese para uma parte do trabalho da realização desse livro que foi fundamental, que é a da reunião dos direitos de uso dessas imagens, né? Que foi uma parte que uma outra pesquisadora se envolveu, chamada Priscila Medeiros. Olá, eu sou Priscila Medeiros, eu sou historiadora da arte
E eu fui pesquisadora do projeto Representações de uma Independência. Foi um trabalho de diálogo com instituições, com muita burocracia envolvida, com processos muito longos de documentação, de autorização, alguns casos até publicação em diário oficial, para que a gente pudesse ter as imagens do projeto. Para mim, contribuiu muito enquanto pensamento de que é necessário ter uma política para a utilização de obras de arte para fins educacionais. E respeitando o artista, respeitando sua propriedade intelectual. Então, eu sei que eu quero usar, por exemplo, no primeiro período, o quadro do Pedro Américo, o Independência ou Morte. Mas aonde ele está localizado? Não basta eu entrar na internet e pegar a imagem alta. Eu tenho que localizar a que coleção ele pertence, o seu autor, se ele possui, por exemplo, herdeiros vivos, dentre outras questões. Eu preciso descobrir se a imagem, às vezes, caiu em domínio público ou se a imagem não está em domínio público, quem eu tenho que acessar para conseguir usar aquela imagem. Isso tudo é muito importante para a realização do projeto. Então, voltando ao nosso exemplo da imagem Independência ou Morte de Pedro Américo, que está no livro. O autor, já sabemos, aonde ela se localiza, né? Então, ela se localiza no Museu Ipiranga, no Museu Paulista. O que devo fazer? Entrar em contato com aquele colecionador, com aquele museu, seja uma coleção privada ou uma coleção de acervo pessoal de alguém, e ver se a pessoa poderia doar a imagem para o projeto, né? Doar a imagem, o uso da imagem, dentre as condições do projeto, que era a distribuição do e-book gratuitamente, assim como do livro. A partir desse acordo, desse contrato que precisa ser feito, né, a pessoa nos encaminhava a imagem alta. Ou, às vezes, até a imagem alta existia na internet, né? Mas é necessário também informar que a imagem vai ser usada para os colecionadores, para que eles estejam cientes que a obra que eles possuem está circulando no mundo. Ou, no caso de herdeiros, informar os herdeiros. Enfim, existe todo um trâmite necessário de ser feito, caso a imagem não esteja em domínio público, né? Caso a imagem esteja em domínio público, não seria necessário, mas, porém, mesmo a imagem estando em domínio público, tomamos as devidas providências de avisar aos acervos que iríamos utilizar a imagem que pertence ao seu acervo, né? O quadro pertence ao acervo, mas íamos usar a imagem para a publicação dessa pesquisa, desse book, e, como contrapartida, enviamos o livro, o e-book, para todas as instituições. Então, primeiro passo, tenho o desejo de colocar essa iconografia pesquisada no livro, mas preciso o quê? Localizá-la. Segundo passo, localizar essas imagens, que é uma coisa que a pesquisa fez ao longo dos meses de trabalho. Localizadas as imagens, achar o contato, né, dos colecionadores ou dos familiares ou do detentor dessa obra de arte, para que a gente possa avisá-lo o desejo de utilizá-lo. Aí vem uma questão muito interessante de ser observada, que ao longo do período da realização do projeto, alguns contatos, por mais que tentássemos, não conseguimos acessar. Muitas obras, falta informação a quem ela pertence. Por vezes parece que é um órgão público, mas ao entrar em contato com o órgão público, ele explica que não é do acervo deles, então, ou poderia estar escrito que era de um museu, ao entrar em contato com o museu, aparentemente não era. Enfim, existe um ir e vir dessa negociação que demanda um grande tempo, demanda muito tempo. E essa é uma parte que vai correndo em paralelo, enquanto a pesquisa de texto, dos textos da escrita, vai sendo feita também, né? Então, enquanto as imagens vão sendo acessadas para ver o que poderia ter sido usado ou não, a ideia de entender o que vai ser escrito, entender como é que vai ser produzido esse livro também ia correndo em paralelo. E aí entra a participação de mais um integrante da equipe, que é quem pensou o design visual, a proposta, né, do livro enquanto um produto, tanto o e-book quanto o livro físico. Eu sou Marcelo Taloni, eu sou designer, responsável pelo projeto gráfico do livro Representações de uma Independência. O processo criativo foi muito interessante, a gente tinha como base já a pesquisa, né, realizada pela Julia Baker e a Marina Martinez, e acho que a vontade de todo mundo é que a gente pudesse expor isso no livro, essa pesquisa, né, da forma mais didática e clara possível, né, com destaque para esses 3 períodos diferentes, né, esses 3 recortes que foram escolhidos de 1822, 1922
2022 para trabalhar nesses diferentes olhares sobre um mesmo evento histórico. Então a gente pensou num livro que fosse, né, que antes de tudo valorizasse essas imagens e que pudesse contar essa história da forma que mais objetiva possível. Então, em termos das cores escolhidas, né, de manter também a pluralidade dessas representações que estão ali, né, presentes no livro. Então, isso tudo fez parte do nosso processo ali para tentar contar essa história de uma forma que fosse mais simples possível. Também para as pessoas se interessarem e ter uma cadência essa leitura, foram feitos alguns estudos visuais para a gente chegar no formato final. O formato final acabou englobando os 3 períodos, né? Se você repara na capa, ele fez um recorte de 3 representações dessa independência, a partir de 3 quadros, cada um pertencendo a um período diferente. Então, a própria ideia do título, né, que são representações nessa pluralidade, acaba sendo interpretada visualmente pela própria capa do livro, né, com essa ideia de três momentos juntos e separados, porque essas representações do que foi a independência, conforme a gente foi pesquisando, são criados, né? Não foi apenas um evento, não foi apenas uma pessoa, né? Foi uma conjunção de pessoas, uma conjunção de eventos que culminaram ao Brasil se tornar uma nação independente, se tornar soberana, né? E o que a gente queria muito mostrar é como também foi acontecendo um apagamento de certas pessoas no começo para construir uma história, uma narrativa. E como depois de 100 anos, depois de 200 anos, outros personagens vão entrando na narrativa, tanto textual quanto visual, né? Vai se criando uma nova iconografia do que foi essa independência. Vai se criando, vão se mostrando, vão se tornando visíveis novos sujeitos, novas histórias e novas lutas. Isso é um ponto colocado no projeto que era que a gente queria trazer com bastante gana na produção dessa publicação. Foram meses de pesquisa. Essa pesquisa levava a uma iconografia que precisava existir um acordo, né? Precisava existir uma autorização. Com isso, obviamente, algumas coisas caíram no caminho, mas a gente foi trabalhando com o que se fazia concreto de poder ser utilizado para ir criando essa publicação. A partir da concretude de que eu poderia usar aquela imagem, outra imagem, eu podia ir produzindo texto, um texto crítico, um texto de análise dessas imagens. A ideia do livro, então, foi reunir essas imagens com esses períodos e criando esses textos críticos, pequenos textos para cada imagem, né? Obviamente, a ideia também não era fazer uma grande análise de cada imagem, mas trazer um pouco, apresentar também um pouco autores que já falaram sobre essas imagens para quem tivesse interesse, curiosidade, depois pesquisar mais. A ideia do livro também acaba sendo um pouco uma apresentação para quem não conhece ou para quem já conhece um pouco dessas imagens e dessa criação iconográfica das representações da independência. A ideia aqui é um pouco questionar, né, qual narrativa é escolhida como oficial e quais narrativas podem ser revistas e como a arte tem um papel fundamental na criação dessas narrativas, né? Porque se a gente for pensar num livro de história, a imagem de Pedro Américo, que ele mesmo admite que, apesar de ser das suas pesquisas, de ter ido no lugar, de ter conversado com pessoas que estiveram presentes, ele tem a mão dele, né? Tem um fazer artístico, não é a realidade, não é uma fotografia. Mas como essa imagem circula até em livros de história e acaba entrando no nosso imaginário como a única representação daquele momento. Quando ela é uma das representações, né? Acho que a ideia do projeto era também trazer um pouco disso, né? Essas ideias das representações. E como eu disse, foi um projeto muito focado na pesquisa, então a maioria do tempo que a gente usou foi para essa pesquisa, foi reunindo possibilidade de imagens, possibilidade de pesquisar de texto, depois entrando em contato com as instituições, pedindo as autorizações necessárias e, obviamente, produzindo o texto, né? A produção do texto foi sendo um pouco a partir de outros escritos acadêmicos, livros, palestras, para a gente conseguir criar um texto introdutório e depois analisando imagem a imagem
o que elas traziam, não apenas de histórico, mas ligados a uma leitura, né, do que a arte estava comentando, fazendo naquele momento, e como essas imagens vão se tornando narrativas, que eu acho que essa é a questão principal, né, como essas imagens se tornam narrativas de um fato histórico, e como às vezes outros fatos são apagados. A ideia desse projeto foi realmente reunir esses 3 momentos, no fundo, diferentes leituras sobre esse momento em que a gente vira nação, e também ser um material de estudo para escolas, para universidades, ou enfim, para interessados, tanto na história quanto nas artes visuais. O projeto se encerrou com a distribuição desse book online, né? O link está disponível para quem desejar baixar, acessar, que a ideia é que mais pessoas acessem, e a gente tenta fazer com que outras pessoas se interessem. A ideia, no fundo, do livro, dessa pesquisa, que só foi possível devido ao edital do Retomada Cultural 2, é que seja um embrião para outras pesquisas, obviamente, maiores e mais aprofundadas, sobre essa iconografia, que é tão importante para a nossa história, né? É importante para a nossa história também, enquanto nação. E também entender essas construções que vão criando uma narrativa só, e como na atualidade a arte contemporânea contribui bastante para que as narrativas sejam plurais e se expandam, para que a gente perceba outros heróis, outras figuras e outros momentos dessa independência. Então, queria só agradecer. Aqui a gente encerra um pouco o nosso making of. Nosso making of acabou sendo um pouco uma conversa de como foi o processo e o que tem nesse processo, né? É importante documentar como é que, às vezes, a pesquisa é complicada, a pesquisa requer tempo e requer o esforço de muitas pessoas para colaborarem, né? Para realizar esse livro, realizar essa pesquisa, realizar a reunião dessas imagens. Então é isso. Obrigada.